Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo, é um grande prazer estar aqui contigo novamente para que a gente possa compartilhar aí algumas ideias, algumas reflexões filosóficas e também fazer o mesmo com todas as pessoas que já nos acompanham há um bom tempo. Hoje nós vamos conversar sobre o ser humano e o destino. Naturalmente não vamos esgotar o tema e nem menos trazer aqui verdades absolutas. Vamos fazer como sempre, conversar, ouvir, refletir e que a gente possa, de alguma maneira, em alguma medida, levar esses ensinamentos, essas ideias para a nossa vida, para a nossa ação cotidiana. Esse tema ele é muito importante porque todo ser humano, por mais desinteressado que ele seja, naturalmente há uma preocupação com o seu futuro, o futuro das pessoas a quem ele ama, com quem ele convive. Em suma, todos nós pensamos em como será a nossa vida, se há um destino já pré-estabelecido, se nós temos que escrevê-lo e como escrevê-lo, como construí-lo. E complementando essa questão, há um medo muito grande que nós muitas das vezes temos do futuro. Como lidar com isso filosoficamente? Quais reflexões podemos extrair daí? Como suprimir aos poucos esse medo, enfrentar a vida? Dessa forma, eu gostaria que você começasse falando um pouco, então, sobre tudo isso. Sim, Danilo, o mais evidente fator com relação a isso é porque tememos aquilo que nós não conhecemos, né? Quando falamos de futuro, quando falamos de destino, quando falamos do que vai acontecer já no amanhã, fica um pouco essa insegurança de, bom, o como será? Principalmente porque nós estamos vivendo numa época, né, Danilo, onde se apresenta o futuro e o destino com cores não muito inspiradoras, não muito atraentes, não muito magnéticas, não muito atrativas. Então isso naturalmente faz com que o ser humano ele acabe colocando todas as suas apostas, todas as suas fichas, toda a sua energia no momento presente. Junta-se a isso, né, Danilo, o gritante desconhecimento que nós temos pela nossa história. A nossa história, do ponto de vista do nosso tempo de escola, do ponto de vista da nossa cultura, também é considerado como algo relativamente recente, relativamente raso e sempre recheado dos mesmos elementos que nós vemos hoje no nosso dia. Então isso também gera um temor, uma certa ojeriza, né? Uma certa repulsa por essa questão do futuro, porque o nosso passado parece uma coisa tão pequena, tão insignificante, e também porque as cores para o amanhã não são pintadas de uma maneira muito, muito inspiradoras. Então acaba nos faltando, né, essa inspiração do passado, que acaba também influenciando e nos mergulhando numa rotina sempre muito repetitiva, onde um dia é sempre igual ao outro, temos que fazer as mesmas coisas, e essas mesmas coisas cada vez mais carecem de sentido, carecem de finalidade, carecem de um objetivo claro. Isso não só muitas vezes a nível pessoal, mas a gente percebe isso a nível coletivo, né? O que estamos fazendo com o nosso mundo, no momento presente, o que estamos fazendo com a natureza, o que estamos fazendo com nós mesmos, acaba tornando a vida presente também algo insuportável. E é uma outra questão, né, Danilo? Nós acabamos projetando o hoje por falta de um ontem que também tenha um grau de inspiração, um grau de incentivo, um grau de curiosidade pelo seu estudo. Acabamos projetando isso no nosso hoje e, consequentemente, no nosso amanhã. Outra questão, né, Danilo, é considerar que o que vai acontecer já está, de certa maneira, pré-determinado, pré-definido. E o ser humano tem uma espécie de intuição e de instinto de que o destino, né, esse nome que nós colocamos a esse momento indefinido do amanhã, ele é muito grandioso. Ele é alguma coisa que extrapola do ponto de vista do nosso egocentrismo humano, ele extrapola muito a nossa altura, muito a nossa altitude. E ele acaba, então, parecendo alguma coisa bastante gigantesca, inabarcável e imutável. É como dizer que o nosso futuro, de certa maneira, já está escrito. Então, a única coisa que nos acaba sobrando de firme,
de sólidos é o hoje. Isso acaba gerando esse receio com relação ao que virá amanhã. Outra questão também é essa questão de se considerar justamente o destino da humanidade já está imutável. E é interessante que se a gente levar em consideração, por exemplo, a ficção científica, né, Danilo? A ficção científica muitas vezes nos apresenta um futuro, um destino distante, onde nós teremos conquistado, por exemplo, outros planetas, outros sistemas estelares, outras galáxias, mas permanecemos os mesmos, ou seja, levamos para o nosso sonho que a ficção científica nos apresenta, acabamos levando as qualidades que nos caracterizam hoje, porque essa é uma outra questão, né? Por falta de uma correta educação da nossa imaginação, nós não conseguimos conceber o futuro como algo diferente. A gente vai percebendo em muitas culturas bem antigas, os gregos, os egípcios, entre muitos outros, os incas, os próprios povos hindus, os próprios povos celtas, eles colocavam tanto o passado como o futuro muitas vezes na mão dos deuses. E isso para eles já gerava uma grande segurança com relação ao destino e com relação ao futuro, porque tanto o passado remoto, que nós não nos lembramos, como também o futuro incomensurável, que nós não conseguimos conceber a sua margem final, né, a sua finalidade última, estava na mão dos deuses. Isso lhes dava uma grande segurança, né, porque quando as coisas estão na mão de pessoas experientes, sabemos que essas coisas vão ser bem realizadas. Então, se damos uma tarefa muito complexa na mão de uma pessoa que é irresponsável, aí vamos ter problemas. Se as tarefas estão colocadas na mão de pessoas que são responsáveis, na mão de pessoas que sabem delegar, na mão de pessoas que sabem para onde cada ato nosso tem que ser direcionado para que os resultados sejam os melhores possíveis, tanto para o projeto como para individualmente cada participante desse projeto, então está tudo muito seguro. Então esses povos, né, quando eles concebiam a divindade ou as suas divindades regendo a direção das coisas em direção a um futuro, eles sabiam que então que o destino dos seres humanos, apesar dos seres humanos, estava muito bem encaminhado. Basicamente, na visão deles, né, Danilo, podemos dizer, traduzindo isso para uma mentalidade mais própria da nossa época, eles concebiam que tanto o passado humano como o futuro humano estão sujeitos às leis da natureza. E é interessante, e é útil, e é muito prático, dá muita segurança quando vamos nos aproximando dessas leis da natureza, as conhecendo, as visualizando com muita clareza, porque então parte desse temor vai se desvanecendo. E é interessante, né, Danilo, que esse temor com relação ao futuro, que nada mais é do que parte das leis da natureza do universo, das leis cósmicas, das leis que regem a vida do ser humano, assim como há leis também que regem a matéria, a velocidade da luz, a força da gravidade, o que acontece quando um raio atinge uma árvore, por exemplo, tudo isso está muito bem definido por leis. A vida do ser humano também, dentro dessa concepção, também está definida por leis. E o futuro, consequentemente, talvez não na nossa visão, mas na visão de muitos outros povos que nos antecederam, também está regido por regras, também está regido por padrões, por sistemas que podem ser muito conhecidos pelos seres humanos. E nós temos muitas experiências cotidianas, né, Danilo, que nos mostram o quanto isso é inteligente. Por exemplo, a chuva está nas leis da natureza, não está no nosso poder. Se de repente percebemos que o céu começa a se acinzentar, começa a escurecer e começam a pingar as primeiras gotas de água, não podemos fazer nada para abrir o céu e saiam as nuvens e não venha a chuva. Não, vai chover. Isso é uma lei da natureza. Mas também, se precisamos sair para cumprir com um dever, para cumprir com uma responsabilidade, com algo que nós nos comprometemos, nós não precisamos irresponsavelmente deixar de ir no nosso compromisso. Apenas que a gente toma as precauções necessárias. Eu coloco a minha galocha, ou eu coloco a minha capa de chuva, ou saio com o meu guarda-chuva, ou com todos eles ao mesmo tempo, né? Ou consigo ir de carro, ou consigo ir de ônibus. E então nós percebemos que perante o destino, que parece algo insondável e inexorável,
se tomamos as providências corretas, podemos caminhar em direção a ele com muita segurança, com muito prazer, inclusive, com muito aprendizado. E se, nesse exemplo, né, da chuva e do compromisso que temos que realizar, não é possível porque a chuva está muito forte nesse exato momento, né? Eu posso ainda entrar em contato com a pessoa que me espera ou com a equipe que me espera e dizer assim, olha, ou vamos deixar para um outro momento ou então eu irei me atrasar enquanto a situação está um pouco mais pesada. É interessante, né, Danilo, que o passado é algo importante porque nós podemos também extrair a inteligência com que esses antigos povos lidavam com a questão da história. Nós já temos uma própria experiência nossa cotidiana de que o conhecer as leis da natureza e o tomar as melhores medidas possíveis para fazer aquilo que tivermos definido fazer é algo que combate uma grande parte dessa nossa insegurança. E assim o ser humano pode se reconciliar com o destino, né, Danilo? Sabendo que sim, há uma grande parte, como uma lei da natureza que é de que não está sob o nosso controle, que o destino final não nos é ainda possível conhecer, mas ainda assim podemos caminhar em direção ao amanhã, nos protegendo da chuva, com os conhecimentos adequados, com muita inteligência, com muita consciência e com muita determinação. O destino, ele geralmente tem essas facetas amplas e múltiplas também. Por exemplo, há um destino que cabe a mim como ser humano, que é minha responsabilidade, que vai acontecer comigo, e há um destino que acontece com a humanidade, com as pessoas de um modo geral. Você trouxe esse exemplo da chuva, que é bem prático, porque se eu sei que vai chover, o que eu posso fazer é, dentro dessa margem de liberdade, é colocar uma roupa que me proteja da chuva, um guarda-chuva, ou qualquer outra coisa que me evite molhar o corpo. Fato é que eu não consigo controlar a chuva em si, como você bem trouxe no seu exemplo. E isso nos traz uma margem de decisão, ou seja, eu posso escolher como agir diante da chuva, por exemplo, ou das coisas que acontecem que não dependem de mim, como falavam os filósofos estoicos, Epiteto, nesse caso. Agora, em relação ao destino da minha vida, José Roberto, há algo que acontece comigo que não impacta o meu vizinho e vice-versa. E há coisas que impactam a mim, ao meu vizinho, as pessoas que estão próximas, ou seja, existe um destino individual que tem a ver com a minha vida como indivíduo e um destino da humanidade ou um destino coletivo mais amplo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as diferenças de cada um desses destinos, justamente para que a gente tome mais consciência da existência deles e, sobretudo, de como agir melhor através dessa compreensão. Nisso, Danilo, nós temos que nos amparar em um grande filósofo romano chamado Cícero, né? Cícero colocava que, por exemplo, como humanidade, nós temos uma história comum. O objetivo final aonde temos que chegar é um objetivo que é válido para toda a humanidade, para cada indivíduo da humanidade. Existe até uma anedota oriental, né, que conta que, por exemplo, quando o grande mestre Siddhartha Gautama, o Buda, ele passou pela sua última encarnação no nosso mundo, surgiu aí um compromisso de que ele iria esperar por toda a humanidade até que o último ser humano ou a última criatura vivente, né, o que dá uma amplitude muito maior ao sacrifício do Senhor Buda, ou seja, se não chegássemos juntos, se o último ainda demorasse para chegar, ele iria ficar esperando lá para que todos pudessem seguir aí para o seu próximo nível de evolução. Eu acho isso uma história assim muito, muito bonita, porque demonstra uma grandeza de alma próprio desses grandes seres, próprio desses grandes mestres. Então, né, Danilo, Cícero concebia, né, assim como essas antigas tradições orientais, que toda a humanidade tem o mesmo destino e que esse destino ele não é uma escolha de um indivíduo ou de um grupo, mas sim ele é determinado pela própria natureza do universo, pela própria natureza cósmica. Mas tanto Cícero ou a própria tradição oriental, ou mesmo filósofos como Platão e Aristóteles, nenhum deles concebia que o ser humano ele é irrelevante diante desse processo. Pelo contrário, todos eles concebiam os seus ensinamentos, né, nas suas experiências, nas suas aulas e nos seus desenvolvimentos, que cada indivíduo é complementar ao outro. Ou seja, todos nós somos, na verdade, complementares. Aquilo que eu não posso fazer pode ser feito por uma pessoa mais experiente, pode ser feito por uma pessoa mais determinada.
né? O objetivo, enfim, é comum, mas cada um, então, teria o seu papel dentro da história, né? Que seria a oportunidade de nós irmos realizando aí esse destino insondável. E quanto mais responsabilidade, quanto mais consciência o ser humano ele vai tendo da sua importância como peça fundamental para o caminhar da história, mais ele vai também se tornando um auxiliar da história. Mas claramente ele vai vendo o destino para o qual ele e toda a humanidade se dirige. Então ele vai elaborando processos para que com inteligência, para que com imaginação, para que com o exercício da empatia, da humanidade e da generosidade, outras pessoas também possam ter o mesmo despertar, a mesma inspiração. Acordar para a sua real importância, para que não apenas se sente e espere o destino chegar, porque quanto maior essa atitude em termos de indivíduo, em termos de civilização, maior vai ser a espera. Isso, né, Danilo, se de repente não começarem a acontecer, a gente sabe que a dor é um veículo de consciência, né? Se não começarem a acontecer desastres, se não começarem a acontecer imprevistos, se não começar a acontecer certas situações que do ponto de vista individual ou coletivo, acabam pouco a pouco indo levando essa sociedade, levando essa civilização, levando esse grupo a uma desaparição histórica. Por quê? Porque águas paradas são águas mortas, que precisam em algum momento ser substituído por águas vivas, águas que deem força, águas que deem vida, águas que deem movimento à história, para que todo ser humano tenha a sua oportunidade e possa corretamente aproveitá-la como algo definido pela própria natureza do universo, pela própria inteligência cósmica, para chegar nesse mesmo destino e nesse mesmo objetivo. E não é uma questão, né, Danilo, de dizer assim, olha, eu sei qual é o destino final. Não é essa questão. Mas também não é questão de dizer assim, olha, eu não sei qual é a minha missão, eu não sei qual é a minha função. Cada ser humano que, reconhecendo a sua necessidade de crescimento, necessidade de evolução, trabalha, se esforça para ser uma melhor versão de si mesmo, para ser um pouco melhor, um pouco mais virtuoso e um pouco mais humano, ele está cumprindo também com o seu próprio destino. Individualmente, nós temos também um destino. Um destino não relacionado somente com aquilo que eu quero ser quando crescer, com a profissão ou com a morte que em algum momento vai chegar na minha vida física. Mas como um ser capaz de reconhecer que tenho vida interior e que essa vida interior ela pode ser melhorada, ela pode ser aperfeiçoada, que as minhas virtudes e qualidades próprias de um ser humano, ou seja, virtudes como a justiça, virtudes como a generosidade, virtudes como a humanidade, elas podem ser aperfeiçoadas, elas podem ser melhoradas. Com isso, Danilo, eu estou então cumprindo aquilo que a natureza cósmica, o universo, as leis da natureza pedem de mim. Eu estou me tornando um ser humano melhor. E com isso, né, Danilo, eu já estou também sendo um auxiliar consciente da construção histórica. E essa melhoria do indivíduo que você trouxe, José Roberto, é uma potencialização da alma que nos faz enfrentar os medos da vida. E um desses medos, como nós falávamos lá no início, é esse medo ao destino. E como lidar com ele? Quais são as ferramentas principais, as virtudes que a filosofia nos traz para enfrentá-lo? Quando a gente é criança, a gente tem medo de ir para a escola porque não sabe o que vai acontecer, se os coleguinhas vão nos entender, vão nos compreender, vão nos aceitar. Aí vem as figuras importantíssimas, que são os nossos pais, para nos dar coragem, amor, para enfrentarmos o medo. Ele é natural e isso é um mistério. Tudo aquilo que a gente não sabe, para nós é um mistério e temos que enfrentá-lo. Nós não deveríamos parar ante o medo da vida, mas sim avançar com inteligência, com ferramentas que nos permitam, claro, saber como enfrentar o medo. Eu lembrei de uma frase da nossa já falecida ex-diretora internacional da Nova Acrópole, a professora Délia. Ela menciona que o difícil é aquilo que nós não sabemos e naturalmente que quando não sabemos como lidar com o medo, isso para nós é difícil e essa dificuldade pode diminuir se tivermos ações mais conscientes. Portanto, gostaria que você falasse um pouco sobre essas ideias.
Sim, Danilo, sem querer esgotarmos o tema, né? A gente pode começar a falar um pouquinho realmente do conhecimento filosófico, porque esses grandes personagens, né, que nós acabamos desenvolvendo em nossas palestras, nossos podcasts, nossas aulas de filosofia, eles não só trazem um conhecimento, como uma experiência, né, que eles tiveram ao lidar com essa questão do destino, ao lidar com essa grande tarefa de apoiar e auxiliar outros seres humanos a irem cada vez se tornando mais fortes, cada vez mais conscientes, porque somente com essa força, com essa consciência, unindo a nossa liberdade individual, a nossa liberdade coletiva com o conceito de destino, só assim nós podemos construir o futuro, caminhar em direção ao futuro. Então, realmente, há uma maneira inteligente de lidar com esse medo ao destino, que é justamente apropriando-se um pouco desse conhecimento que são patrimônio da humanidade. Conhecimento de um Platão não é só para os filósofos, é para todo ser humano se tornar melhor como ser humano. Um conhecimento de um Confúcio também, né, que fala sobre a ordem, a harmonia da natureza e como o ser humano pode se tornar uma espécie de espelho para refletir em si mesmo essa harmonia. Isso é um conhecimento valiosíssimo em qualquer época da humanidade para qualquer um de nós. Então, nós percebemos que a história passada, quando nós enfocamos esses grandes nomes, ela já é uma oportunidade de nós nos aproximando de conhecimentos que são muito ricos e que ainda hoje são válidos, pela sua potência, pela maneira como vão tocando o nosso coração, né? Vai desafiando a nossa inteligência, vai despertando a nossa inteligência. Então a gente percebe que do passado nós podemos retirar boas lições para que a gente possa construir um presente com mais atividade, com valores práticos mesmo, né, Danilo? Com prática desses bons conhecimentos, desses bons ensinamentos. Porque essa vivência é a segunda parte e ela também é essencial. Nós não temos como adquirir experiência em qualquer coisa se nós não potencializarmos aquilo que, para o nosso entendimento e para o nosso coração enquanto conhecimento, vai se tornando válido. Então, aquilo que eu concebo como válido, como ideia, se eu não faço um esforço para tornar isso uma prática, algo que pertença, algo que faça parte da minha vida, então podemos dizer que não tem como nós irmos em direção à perda desse medo do futuro. É como quando nós éramos mais jovens, né, Danilo, e não sabíamos dirigir. Em algum momento nos deu medo aquelas aulas de direção com um instrutor já habilitado, mas fomos superando o medo pouco a pouco. Em parte porque recebemos aulas teóricas, em parte porque tivemos a experiência de, numa situação controlada, irmos dirigindo um automóvel, e também porque havia alguém mais experiente do nosso lado dando orientações, impedindo que os nossos erros fossem fatais para nós ou para ele mesmo, até com um freio reserva se fosse necessário. Então, a história, né, Danilo, nada mais é do que a oportunidade de nós experimentarmos os nossos conhecimentos e, a partir disso, irmos selecionando aqueles melhores que nos ajudam a irmos construindo com consciência a nossa vida presente e, consequentemente, o nosso futuro. E é interessante que em Nova Acrópole, né, nós buscamos justamente esse conhecimento do passado, esse conhecimento dos grandes sábios, dos grandes nomes, dos grandes mestres da humanidade, porque entendemos que ainda hoje aquilo que eles ensinaram há 1.000 ou há 10.000 anos atrás ainda é válido, ainda é útil, ainda nos ajuda a vivermos o nosso dia a dia sem tédio, sem enfado, sem ojeriza pelos demais seres humanos, mas pelo contrário, aproveitando cada oportunidade para sentirmos que ao superar um defeito, ao superar uma debilidade, eu estou ficando mais forte, eu estou ficando mais eu mesmo, eu estou caminhando conscientemente em direção ao meu próprio destino, eu estou me construindo. Né, Danilo? Então, o conhecimento ajuda muito porque eu entro num carro com segurança porque eu conheço aquele carro. Levou um pouco de tempo até eu ter toda essa segurança, mas eu a conquistei. A mesma coisa com relação ao destino da humanidade, ao meu destino como ser humano.
Dá um pouco de medo ir em direção a um futuro? Com certeza, dá um pouco de medo sim. Mas ao mesmo tempo, com o conhecimento e com os exercícios necessários e muito bem acompanhados, né, um acompanhamento filosófico por amigos, por instrutores, se consegue caminhar com mais segurança. Se vai perdendo pouco a pouco esse temor ao destino ou até mesmo se alimentando desse temor para ir o transformando pouco a pouco em força. Inclusive, a história de Ulisses, né, Danilo, ela é sempre muito interessante porque Ulisses, né, esse herói aí da tradição grega, ele passou 10 anos lá junto aos gregos enfrentando os troianos. Foi ele o responsável pelo grande cavalo de Troia, né, que permitiu aos gregos, através de um ardil muito inteligente, entrar em Troia e destruir o inimigo. E quando ele finalmente estava voltando para casa, o que acontece? No meio do seu caminho aparecem algumas provas. Né? Então ele tem que enfrentar muitas situações até se aproximar de Ítaca. E uma ou duas vezes, né, Danilo, quando ele já estava divisando assim as muralhas da sua cidade, o deus Poseidones, né, por conta de uma ofensa de Ulisses, o fez voltar quase até o início da sua jornada. E ele precisou começar tudo novamente. Ele passava pela ilha dos Lotófagos, perdia alguns dos seus tripulantes, mas continuava a sua ida para Ítaca, continuava a missão de retorno para Penélope, a sua esposa, e Telêmaco, o seu filho. E parou na ilha de Circe, e lá ficou durante muitos anos, meio que adormecido, mas despertou e voltou a tomar caminho. E enfrentou as sereias, precisou se pendurar no mastro, precisou fechar os seus ouvidos, passou por mais essa prova e continuou a sua viagem. Numa segunda aproximação de Ítaca acontece o mesmo fenômeno, volta quase que lá para o início da sua jornada. E Ulisses desfaleceu, não, eu não vou mais, vou desistir de Ítaca, vou desistir de Penélope e do trono da minha terra, não, pelo contrário, com constância, ritmo, perseverança e enfrentando muitas dificuldades e passando por muitas dificuldades, finalmente ele alcançou Ítaca. E quando ele alcançou Ítaca, nem Penélope o reconheceu. Ele estava muito transformado, ele estava muito diferente. E depois de ter expulsado os usurpadores, ele voltou a se sentar no trono que era seu por direito. Então essa história é muito bonita, né, Danilo? Porque sim, existe um destino que nos dá medo, e o final da jornada nós ainda não temos condições de saber. Mas ao mesmo tempo, né, a história nos permite com liberdade irmos superando as dificuldades, irmos superando os desafios e dando passos com segurança, passos com inteligência, passos com amigos ao nosso lado que nos vão ajudando a nos aproximarmos cada vez mais de Ítaca, cada vez mais do nosso destino, seja o meu destino como ser humano ou seja aquele destino que estão definido pelas regras da própria natureza. Embora você já tenha falado um pouco sobre isso, eu gostaria que você reforçasse mais a visão dos antigos povos, das antigas tradições em relação a essa questão do destino. Quando nós estudamos os hindus, que nos falavam sobre isso de maneira muito contundente, com uma sabedoria muito grande, a mesma coisa se dá com Cícero, que você já mencionou, e os romanos também tinham a sua ideia do destino, os povos gregos, todos eles entendiam esse mistério de uma maneira mais profunda. A gente hoje tem muito medo do destino, justamente porque o mundo de hoje não promove ideias reflexivas. A nossa educação, de um modo geral, a forma com que nós vivemos a vida hoje, com muita ansiedade, muito estresse, trabalho em excesso, isso é um fato comprovado por pesquisas e pelas vivências que a gente tem observando as pessoas que estão ao nosso redor. E, de modo geral, para os povos antigos, para outras tradições, como já dito, era uma visão diferente em relação ao destino e uma forma diferente também em relação a viver o destino. Ah, sim, Danilo, esses povos, né, eles ainda tinham bons reis, eles ainda tinham bons sacerdotes, eles ainda tinham uma classe que era mais culta, né, e que tinha uma boa disposição pedagógica, pelo menos para, no fundamental, passar um grau de conhecimento que desse segurança a todos, né? Eles explicavam essas grandiosidades do universo de uma maneira muito natural, né, Danilo? Mostrando que é grande e é desconhecido, mas, por exemplo, nós conhecemos equivalentes que são menores, que são pequenos, e tal qual são as coisas pequenas, assim também devem ser as coisas grandes.
É desconhecido? É desconhecido, mas não deve ser totalmente diferente. Então, eles muitas vezes usavam figuras tais quais essa que eu selecionei para falar um pouco sobre isso, né? Quando nós olhamos o Sol no céu, ele nos parece algo muito pequeno, mas nós sabemos que o Sol é pelo menos 1.300.000 vezes maior que a Terra. Então nós temos essa ilusão, né? Olhamos para o céu e temos essa ilusão de que o Sol é algo pequeno, cabe na palma da nossa mão, mas sabemos que é apenas uma ilusão. Ele é gigantesco e a sua ação é necessária para que a vida, o movimento do sistema solar aconteça. E esse movimento, né, que os planetas fazem ao redor do Sol, principalmente a Terra, que nos interessa mais diretamente, esse movimento inspirado pelo Sol que faz com que a Terra gire ao redor do seu próprio eixo e faz com que a Lua, né, harmonize também o seu movimento ao redor da Terra, faz com que todas as formas de vida que nós conhecemos no planeta Terra possam acontecer, a vegetal, a mineral, a animal, a humana, todas as formas. Então é interessante, né, Danilo, que a gente percebe como algo grandioso que parece tão pequeno para nós, né, ele é responsável por todo o movimento da vida. Os antigos povos, né, os antigos sábios principalmente, eles falavam dos arquétipos fixos, né? Platão mesmo fala muito da questão do mundo das ideias, do mundo dos arquétipos, que seria o lugar onde vivem as ideias perfeitas. O que isso tem a ver conosco, né, Danilo? Significa o seguinte, é como se o nosso mundo, o nosso universo visível, ele fosse a sombra de algo que era incomensurável e é invisível, mas que acaba no seu movimento permitindo que toda a vida esteja em constante vibração, esteja em constante movimento. Os planetas, os reinos, os demais reinos que existem sobre a Terra, o próprio ser humano. E que, como o Sol, nos parecem pequenos porque os conhecemos pouco. Tem determinados momentos em que eles aparecem no horizonte, então eles são mais visíveis, e tem momentos em que eles desaparecem no horizonte e são invisíveis, mas eles estão lá, sempre regendo com a sua própria vida e com a sua própria pulsação a existência de todas as coisas. Inclusive, né, Danilo, dentro de uma visão romana, dentro de uma visão grega, a própria história tem o seu arquétipo. Ou seja, tem a sua ideia perfeita, tem o seu modelo perfeito. É quase como dizer, né, Danilo, que existe uma inteligência cósmica, uma divindade cósmica, que já pensou aonde o movimento da humanidade tem que chegar. E toda a humanidade tem como missão fundamental, digamos assim, é ir construindo uma cultura, construindo uma civilização, uma ciência, uma religião que permita que, dentro da característica e raio individual de cada um, todos vão se apercebendo desse movimento da natureza. Para onde esse arquétipo, para onde esse sol celeste, esse sol divino e esse sol invisível quer que todos nós vamos. E vamos despertando com relação a isso, e vamos colaborando com esse plano. Então é muito interessante. Eu sei que essa visão para nós hoje ela é bem incomum, né, Danilo? Não é assim que nós observamos as coisas, mas é um dos benefícios de irmos estudando de uma maneira filosófica, humanista, esses grandes povos, esses grandes filósofos. Porque eles concebiam que, na verdade, toda a história humana ela está perfeitamente amparada num plano inteligentemente, cosmicamente bem pensado. E aquilo que nos compete é justamente irmos percebendo esse plano, percebermos que somos parte desse plano, perceber que esse plano, para ir se executando, ele também depende em parte da nossa própria ação. Isso casa muito com o mito de Ulisses, porque aonde Ulisses tem que chegar a todo custo, ele tem que chegar a Ítaca. Então, cada um de nós também tem a sua própria Ítaca, e toda a humanidade tem a sua própria Ítaca. E é claro que muitas vezes, né, no nosso caminho em direção à Ítaca, vamos passar por aventuras, vamos passar por dissabores, vamos passar por dificuldades, vamos ser muitas vezes presa da ilusão, mas o que importa não são essas coisas, o que importa não são essas provas, essas dificuldades, mas sim nunca perder a visão de onde queremos chegar de vista.
Esse é o nosso destino. Nunca perder Ítaca de vista. Essa é a nossa finalidade. E nunca perder a necessidade de estarmos sempre em movimento, aquele movimento próprio do ser humano, para que sintamos com isso que estamos cada vez mais próximos de Ítaca. Parece uma coisa muito complicada, né, Danilo? Mas olha, nós somos seres inteligentes, nós também temos essa experiência. Quando a gente vai fazer uma viagem para para o Nordeste ou para Paris, né? A gente inteligentemente senta e começa a elaborar um plano. Bom, para onde é que eu vou? Como é que são as condições de tempo lá? Tá frio? Tá calor? Que tipo de roupa devo levar? Eu vou querer passear? Vou querer visitar os lugares? Nos dias que eu estiver lá, esses lugares vão estar funcionando? Vão estar abertos? Qual é o custo? Qual é o preço? Quanto é a passagem para tal lugar? Vou comprar à vista? Vou comprar a prazo? Vou comprar em criptomoeda? Né? Então é interessante, né, Danilo? Quando nós temos um destino, quando nós vamos viajar para algum lugar, nós fazemos um plano com relação a isso. Com relação a perder o medo do destino e a sentirmos que nós somos os senhores do nosso destino, os senhores da nossa história, é a mesma coisa. É nos sentarmos acompanhado aí das grandes tradições filosóficas, do grande exemplo dos grandes mestres e traçarmos o nosso destino. Não mais para Paris, não mais para o Nordeste, não mais para o Caribe, não mais aí para as terras do Sul, mas o meu destino como ser humano e o meu destino como participante da coletividade humana. E isso sempre fez com que esses antigos povos se sentissem inteligentes. Por quê? Porque sentiam que com isso participavam da própria inteligência do universo, porque assim como é o grande, também tem que ser o pequeno. E se o pequeno também consegue desenvolver o seu grau de inteligência, vai percebendo que aquilo que rege o universo também é uma inteligência de nível cósmico, superior, divino, e assim eles iam se sentindo construtores da sua própria identidade, Danilo. E essa construção da identidade, José Roberto, é uma tarefa árdua e de muito valor e que vai solicitar da gente um empenho, uma dedicação, uma ética e uma moral muito vivenciais através de todas as nossas experiências. Por essa razão, eu gostaria que você falasse, nesse nosso encerramento, sobre a importância de ver o destino com a filosofia, ou seja, a filosofia como essa visão ampla e profunda da vida, das ideias que nós temos que compreender para aplicar e, sobretudo, compreender o destino para viver melhor aquilo que nós devemos viver como seres humanos. Você trouxe Ulisses, o herói grego. É interessante estudar a história dele e refletir sobre como nós passamos, na nossa medida, e de alguma forma, não exatamente igual a Ulisses, claro, mas nós vivemos também as nossas provas. Ele se utiliza da inteligência para enfrentar as provas que a vida lhe traz, da paciência. Há um momento também em que ele cai na ideia vaidosa, quando ele diz que agora, depois de vencer a guerra, nem os deuses poderiam com os gregos. Isso é muito interessante porque a gente, quando faz algo de bom, a gente também tem essas vaidades. E nós não nos damos conta, porque achamos que é uma virtude, mas a vaidade é um vício, é um defeito. Ou seja, nós, quando refletimos sobre essas histórias heróicas, a gente entende que o destino, conquistá-lo, é uma questão heróica também, de heroísmo por parte de cada um de nós da humanidade. Por essas razões, eu gostaria que você, na sua mensagem final, trouxesse reflexões para que nós pudéssemos sair melhores desse podcast, com mais coragem para enfrentar e vivermos o nosso destino. Esse tema tem uma importância do ponto de vista humanista, do ponto de vista filosófico, né, Danilo? Porque nos faz refletir que todas as coisas estão em movimento. Não somos só nós, né? Até as galáxias estão em movimento, até as galáxias estão indo para algum lugar, né? Os planetas ao redor do Sol, o Sol na sua própria jornada cíclica. Então todas as coisas estão em movimento, né? Então nós também estamos em movimento. É como dizer que a nossa necessidade, né, de estar em movimento é como nós estarmos num carro, ou no ônibus, ou até mesmo no metrô, e estivéssemos passando por uma região de floresta. Do nosso ponto de vista, as árvores estão se mexendo, né? Eu não estou me mexendo porque eu estou comodamente sentado dentro do meu carro, estou indo de carona olhando pela janela, eu não estou me mexendo, mas parece que as árvores estão se mexendo. Se num determinado momento eu paro, né,
e desço do carro, eu percebo que eu estava me movendo, né? E que agora as árvores elas estão paradas e começo a observar aí os seus detalhes, né? Nossa, como são grandes e como estão verdes as suas folhas, ou se é no outono, né? Como estão sem nenhuma folha. Então isso é algo muito interessante porque vai nos fazendo perceber que essa questão do movimento realmente, como dizia Einstein, é algo bem relativo. E que precisamente eu percebo esse movimento justamente por causa disso. Parece que as coisas não têm estabilidade, parece que todas as coisas na natureza, no universo estão também instáveis como eu, porque a nossa consciência está em movimento. Então é algo que nos ajuda muito nos aproximando desses antigos povos, desses antigos filósofos, a percebermos que se estamos em movimento é porque temos essa liberdade, né? De ir percebendo essas coisas, de ir percebendo o destino, de ir percebendo o meu movimento e até mesmo a minha necessidade de continuar em movimento. Apesar de achar que todas as coisas ao meu redor estão também em movimento. Mas não. Pelo que esses grandes filósofos eles concebiam, com relação a nós, né, sempre dentro dessa posição relativa, esses arquétipos, querer alcançar a melhor versão de mim mesma, por exemplo, é algo relativamente estático, é algo relativamente perene. Quando Platão falava da justiça, né, e definia a justiça, ele falava de um grau de justiça que não é mutável, que é perene. E que para isso, né, nós temos que ter consciência da sua existência para poder ir em direção a ela e alcançá-la. Ou seja, me tornar um pouco melhor, me tornar um pouco mais justo e um pouco mais humano, não segundo aquilo que eu acho que é o ser certo, o ser justo, o ser bom, mas segundo os ensinamentos que foram sendo compartilhados por esses grandes mestres. A mesma coisa, né? Quando, por exemplo, um outro grande mestre como Jesus Cristo dizia para os seus discípulos, ama o teu próximo como a ti mesmo. Na época, os discípulos já olhavam um para o outro e falavam assim, será possível? Passou-se mais de 2000 anos e nós continuamos no mesmo lodaçal, continuamos também um pouco estagnados. Então nos parece que essa visão do amor, né, ela também é mutável, assim como a visão de justiça de Platão. Mas isso é porque nós estamos em movimento e consideramos essas coisas também como móveis. Se mudamos o nosso ponto de vista, se começamos a seguir um pouco os ensinamentos dessas grandes tradições que falam desses arquétipos imóveis, então nós começamos a perseguir com um ponto de vista mais realista. E é necessário que assim seja, porque senão não poderíamos alcançá-las, não poderíamos entendê-las em profundidade para nos desafiarmos a colocar o conceito de justiça de Platão na nossa vida, o conceito de amor fraterno de Jesus Cristo na nossa vida, o conceito da ordem cósmica na nossa vida, o conceito, né, do domínio, da flutuação da nossa mente também na nossa própria vida, para que assim, Danilo, a gente possa ir em direção ao futuro com mais segurança, aproveitando todo o potencial do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade, da nossa necessidade, da nossa ânsia por estarmos em movimento. Assim, terminamos o nosso podcast de hoje. Novamente agradeço a presença do professor voluntário José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole. Danilo, é sempre um grande prazer estar aqui contigo e com todas as pessoas e que o destino nos favoreça para que logo, logo nós possamos estarmos juntos novamente. Com certeza, José Roberto. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Yosef Hayrin e chama-se Adágio, Sinfonia número 44 em Mi menor, Trauer.